Mateus 16, versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha ministrar nossas vidas através do compartilhar das suas escrituras, que o Senhor fale conosco. Nós abrimos nosso coração à sua palavra, nós abrimos nosso coração ao confronto do Senhor, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos contigo, Jesus, e que nós possamos realmente viver uma vida como esse texto nos ensina, uma vida que é essa igreja, que é pedra e que avança contra o inferno em nome de Jesus. Gente, amém. Gente, como eu disse, mantenha esse texto aberto aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse texto. O título dessa ministração é Pedras Vivas, bem dentro do nosso contexto de Living Stones, Cornerstone, Rocks, é nós. Esse texto fala bastante sobre o começo da igreja, sobre Jesus trazendo um ensino sobre como a igreja seria e como começaria, Jesus fala sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Então esse texto ele dá para a gente uma base muito sólida de o que nós somos como igreja e o que nós devemos buscar ser se nós não somos isso. Quando a gente começa a refletir sobre o que é a igreja, e quando é natural que a gente comece a pensar, tá, e qual o meu papel na igreja? E o que Deus quer de mim nisso? Se você está aqui na igreja há pelo menos um pouquinho de tempo, você já ouviu alguém dizer que eu não sou igreja, mas nós somos. A igreja é construída com a união do corpo de Cristo, Nós juntos construímos a igreja. Mas é natural que a gente pare e pense, qual é o meu papel? O que Jesus quer de mim dentro da igreja? A palavra igreja aqui traduzida do grego é a palavra eclesia, e se você olhar o significado de eclesia, você vai ver que eclesia significa a união de uma assembleia, a reunião de pessoas, uma reunião. Isso aqui seria uma eclesia, é uma reunião de pessoas que estão debatendo algum assunto, discutindo, A eclesia era feita para discutir leis, para estabelecer autoridades, só que a gente sabe que igreja vai muito além do que uma reunião. Igreja vai muito além disso, Uma das coisas que a gente gosta de fazer quando a gente está preparando um estudo é olhar, os lugares onde as palavras na Bíblia aparecem, as referências, E a Septuaginta, que é a Bíblia que foi escrita inteira em grego, ela tem a palavra eclesia no Antigo Testamento, e ela traduz para eclesia uma outra palavra do hebraico, que eu não vou me atrever a falar, que representa, carregar uma história, carregar uma responsabilidade, carregar uma marca, Então a gente entende que ser igreja não é só se reunir, mas sermos igreja vai além da assembleia que nós nos reunimos, mas sermos igreja é ser igreja fora da igreja, A própria palavra eclesia significa chamados para fora, E dá um entendimento de que realmente não é o que acontece com um fim somente na reunião, mas com um fim na nossa vida como um todo, para fora daqui da reunião também. Bom, para eu entender qual que é o meu papel na igreja,
a primeira pergunta que eu preciso fazer é: o que o Senhor quer fazer com a igreja? O que o Senhor espera da igreja? Porque se eu quero ser parte dessa igreja, que é a igreja de Cristo, né, que é obediente, que é fiel, eu preciso saber o que Deus espera então dessa igreja, para que eu possa me posicionar com obediência e fidelidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai voltar nesse texto, a gente vai ler versículo por versículo, e a gente vai fazer algumas observações, e a gente vai tentar entender as entrelinhas desses poucos versículos, porque esses poucos versículos carregam muita informação. Você pode não ter percebido nessa leitura corrida que a gente fez, mas esse texto de Mateus 16, do 13 e até um pouco depois do 19, até lá pelo 23, carrega muito mais informação do que está escrito nessas letras. Então volta comigo para o versículo 13. Tenha em mente que nós queremos buscar ser o que Jesus espera de nós como igreja, e vamos analisar de volta esse texto desde o começo. Versículo 13 começa falando: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, pausa. Cesareia de Filipe. Onde é Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe é uma cidade que ela era localizada bem na base do Monte Hermon, né? Para nós que não estamos acostumados com a região, com a geografia, né? A maioria de nós não está acostumado com a geografia daquele ambiente onde Jesus caminhou com seus discípulos. Mas Cesareia de Filipe, ela é uma cidade que ela fica bem na base do Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte muito grande, muito extenso, muito alto, tem neve no topo do Jordão, no topo do Monte Hermon, e essa neve faz com que do monte tenha muitas nascentes de rios, né? E um dos rios que é muito famoso, que passa ali por aquela região, é o Rio Jordão. O Rio Jordão você provavelmente já ouviu falar, né? Tem o Rio Jordão, nós temos inúmeras histórias na Bíblia que envolvem o Rio Jordão, né? O povo atravessou o Mar Vermelho com Moisés, mas depois houve uma segunda travessia do povo de Deus no Rio Jordão, a pés secos, né? Se você for lá olhar, quando o povo está sendo guiado por Josué em direção à terra prometida, eles estão atravessando o Rio Jordão. O Rio Jordão também é o lugar onde Eliseu fez um milagre, né? Eliseu fez um milagre. Eles foram lá cortar lenha, e de repente um machado de alguém soltou o cabo do ferro, e o ferro caiu na água, e ele falou: meu Deus, era emprestado. E daí Eliseu joga um mato lá, e o machado flutua na água. Mais ou menos isso. Cara, o Rio Jordão é cenário de muitas histórias na Bíblia, de muitos milagres. E talvez uma das histórias que é mais marcante, mais importante para nós, é que o ministério de João Batista e o batismo do próprio Jesus aconteceu ali no Rio Jordão, né? Isso realmente é importante. Por quê? Porque Jesus é importante para nós. Então tudo que envolve a vida de Jesus é importante para a gente vai olhar, analisar, a gente vai meditar, e esse lugar é um lugar conhecido pelo povo que caminhava, que morava nos lugares onde Jesus caminhava. Esse lugar é um lugar conhecido pelo próprio Jesus, né? Esse lugar, essa cidade, essas redondezas eram lugares conhecidos daquele povo, né? O povo ia para o deserto para ver João Batista, e depois ia para o Rio Jordão para ser batizado. Eles conheciam aquele lugar. Esse lugar, Cesareia de Filipe, que está aí nessas redondezas, é uma distância de aproximadamente 2 dias de caminhada de Cafarnaum, que é o cenário principal ali das ações de Jesus, né? 2 dias de caminhada para nós, hoje é tipo 2 horas de carro, né? Tipo ir daqui para Joinville ali é 2 dias de caminhada, 2 horinhas de carro, é tipo isso, essa distância, né? Mas para aquele povo que andava a pé ou de montaria, era normal você gastar 2 dias para chegar num lugar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque mais para frente a gente vai falar um pouco sobre a influência dessa distância, a influência desse contexto de lugar. Mas vamos continuar aqui. Versículo 13, a gente parou na Cesareia de Filipe. Lê de novo. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pausa de novo. Por que Jesus está perguntando sobre o Filho do Homem? A gente talvez não, muitas vezes a gente não tem o contexto, né, a referência da importância de alguns termos na Bíblia para o judeu, que está naquele contexto, né? Lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 até o 14, fala assim: Daniel tem uma visão, e ele fala que ele viu um como filho do homem, e esse um como filho do homem, dirigiu-se a ele o ancião de dias, e fizeram chegar até ele, lhe foi dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações, línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel 7, no versículo 13 e 14. Então, esse termo, filho do homem, é uma direta referência ao Messias, é o rei dos reis, né? Porque a Bíblia está falando, e eu vi um como o filho de homem. O que o Daniel está falando? Eu vi um cara que parecia um ser humano, né? Na minha visão, eu vi muita coisa maluca, mas tinha um cara que era parecido com um ser humano, e ele recebia toda a autoridade sobre o mundo, né? Então, esse termo, filho do homem, é um termo muito claro para todos os judeus, é um termo muito claro de que Jesus está perguntando quem o povo diz que é o Messias, quem o povo diz que é o rei dos reis, quem o povo diz que é aquele esperado, que vai libertar e tudo mais. Jesus está perguntando isso, e se a gente parar para pensar, se a gente analisar um pouco nas escrituras, a gente vai ver que Jesus já tinha se referido a ele mesmo como filho do homem antes desse texto. Lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 20, quando um homem fala que está disposto a largar tudo e seguir Jesus, ele fala: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem reclinar a cabeça, não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está falando: tem certeza, cara, que você quer vir comigo? Porque o filho do homem está por aí, caminhando, não tem uma casa, não tem onde reclinar a cabeça, né? Mas Jesus está falando dele mesmo, ele está falando dele, ele está apontando para ele e falando: eu sou o filho do homem, e eu estou por aí. Se você quiser vir comigo, você vai ter que estar disposto a viver isso. Então Jesus está claramente perguntando para os discípulos quem as pessoas dizem que é o Messias, mas tendo em mente que os discípulos já sabem que ele está dizendo: eu sou o filho do homem. Quem as pessoas estão dizendo que é o filho do homem, mesmo vocês já sabendo que sou eu? E a resposta vem no versículo 14, e eles responderam: uns dizem que João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então aqui a gente vai entender porque é importante a gente ter o contexto geográfico daquele lugar e a distância dos lugares, porque, gente, nesse tempo aqui não tinha WhatsApp, nesse tempo as pessoas não tinham uma foto de quem era Jesus, para olhar para ele e falar: olha lá, é o cara que eu vi na foto. As pessoas não tinham essa referência, as pessoas só tinham as conversas de boca a boca, as cartas que eram enviadas, e era isso, toda a informação levava, pensa que se de Cesareia de Filipe para Cafarnaum, levava 2 dias a pé, então um acontecimento ia levar pelo menos 2 dias para chegar lá a notícia, ia levar um tempo para isso acontecer, né? E quando Jesus pergunta a respeito disso, eles dizem que, sei lá, estão dizendo que pode ser João Batista o Messias. Cara, se você for olhar na Bíblia aqui, alguns capítulos atrás, se não me engano, Mateus 14, João Batista foi morto. Como é que eles estão dizendo que João Batista podia ser o Messias? João Batista foi morto. Ou eles não sabiam que João Batista tinha sido morto, ou eles não sabiam que o que Jesus estava fazendo, e as notícias que eles ouviam falar a respeito de Jesus, de curar e ressuscitar gente, não sei o que lá, não sabiam se era Jesus, ou se era o João Batista mesmo que estava lá, e daí agora ele não está mais no Jordão, e agora ele está caminhando por aí, porque as notícias eram devagar. Ou então, quem será que pode ser o Messias? Quem pode ser o filho do homem? Elias? Ou Jeremias? Ou um dos profetas? Porque eles acreditavam que talvez um dos profetas seria trazido por Deus para trazer juízo contra Roma, trazer juízo contra a injustiça, contra o povo de Deus. Então, sei lá, pode ser que eles acreditavam que o Messias é alguém que Deus vai ressuscitar, né? Que Deus vai trazer de volta, e eles não sabiam exatamente quem era. Gente, toda vez essa garrafinha, fico fazendo conta para conseguir abrir. Então, se a gente pensar nesse contexto,
Seria até uma confusão aceitável na cabeça do povo. Não saber quem é o Messias, não entender que Jesus era o Filho do Homem. Seria até uma confusão aceitável, o cara está desatualizado nas informações. Né? Hoje em dia a gente acorda de manhã, você entra lá no Google News e você se atualiza de tudo que aconteceu na madrugada. Mas, cara, isso não tinha. Então, era de certa forma um erro aceitável até, eles não conhecerem isso tudo, essa confusão. Mas aí Jesus vem no versículo 15 e pergunta para os seus discípulos: tá, e vocês que estão caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? Perceba que a pergunta mudou. A primeira pergunta era: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Agora Jesus está perguntando para eles diferente. Tendo em mente que vocês já sabem que eu digo que eu sou o Filho do Homem, quem vocês dizem que eu sou? Parece até redundante, né? Faltava só ele dizer: pô, Jesus, Filho do Homem. Não é isso. Mas Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu queria pensar um pouco com você na profundidade dessa resposta. Na profundidade dessa resposta de Pedro. Poucas palavras: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, trazem tanto entendimento, tanta revelação de quem Jesus é, que muito provavelmente nem o Pedro entendeu o que ele estava dizendo. Quando Pedro está dizendo isso, pensa que Pedro está dizendo: você é o Filho do Deus vivo. Você está perguntando aí para as pessoas, você está perguntando para a gente o que as pessoas estão dizendo a respeito do Filho do Homem. Mas você, Jesus, você não é filho de homem, você é filho do Deus vivo. Você, Jesus, a sua natureza não é essa natureza humana aqui, não. Você é filho do Deus vivo. O seu pai, você fala que só vê o pai quem o Senhor apresenta, que só conhece o pai quem conhece você, que quem vê você fazendo, vê o pai. Mas a gente não vê o seu pai por aqui, porque o seu pai não é homem, porque o seu pai não é terreno. O seu pai é o próprio Deus, o Deus vivo. Você, Jesus, você é o Messias, você é o Cristo. A palavra Cristo vem do grego e Messias do hebraico, e ambas significam ungido. Lucas 9, no versículo 20, contando essa mesma história, Pedro responde nas palavras de Lucas que escreveu: você é o Cristo de Deus. O Cristo de Deus, o ungido de Deus. Cara, se a gente parar para entender, só esse termo, o ungido de Deus, já é uau! Você já deve ter ouvido os nossos pastores falando da unção no Antigo Testamento. A unção no Antigo Testamento era feita sobre reis, que mais? Sacerdotes e profetas. Quando Pedro está dizendo: você é um ungido de Deus, você não está sendo ungido por um sacerdote ou por um rei que está te estabelecendo como rei no lugar dele. Quando Pedro está dizendo isso, ele está dizendo: Jesus, você é o rei dos reis, o rei que está acima de todos, o rei de Daniel 7, que reina sobre todo o mundo. Você, Jesus, é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que a gente lembra lá de Salmo 110. Você, Jesus, é o maior profeta que a nação de Israel já viu. Quando Pedro responde para Jesus: você é o ungido de Deus, essa é a carga da resposta de Pedro, esse é o peso da resposta de Pedro, é o peso de uma resposta de um entendimento de que Jesus, você não é filho de um homem qualquer, você é filho do Deus vivo, e você é o próprio Cristo, o próprio Rei dos Reis. Ele é o ungido de Deus. Cara, que entendimento, que revelação poderosa. E o mais doido é que Pedro nem sabia direito o que ele estava falando, porque no versículo 17 a gente vê Jesus respondendo para Pedro: que grande privilégio você teve, Simão. E realmente, que privilégio dar essa resposta, ter esse entendimento, ser o homem de quem saiu essas palavras da sua boca, que privilégio isso. Mas Jesus continua dizendo: foi o meu Pai no céu que revelou isso a você, nenhum ser humano saberia por si. Nem o próprio Pedro
tinha o entendimento, né, humano daquilo que ele estava respondendo. E aqui tem uma informação muito importante. Jesus chama Pedro de Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. E se a gente está falando desse negócio de filiação, né, de que Jesus se apresenta como filho do homem, mas Pedro está dizendo, você é filho de Deus, Jesus responde para ele, é verdade, Simão filho de homem, Simão filho do Jonas, porque você, por ser filho do homem, não poderia aprender isso sozinho, porque nenhum homem saberia isso por si só, mas Deus te revelou isso. A gente tem uma Bíblia lá em casa, que é essa que eu estou aqui, que é a de John MacArthur, e no comentário dele ele diz que Pedro não traz um conhecimento acadêmico, Pedro não traz um conhecimento baseado nas suas experiências de caminhar com Jesus, sobre o que ele viu dos milagres, mas o que Pedro traz aqui é uma demonstração da sua fé, porque através da fé que ele tem em Deus, o Espírito de Deus o revelou quem é o Filho, para que ele pudesse responder, Jesus, você é o ungido de Deus, o Pai abriu o coração dele. Jesus fala isso, porque o Pai lhe revelou, e uma outra versão diz, porque o Pai revelou ao seu coração. Isso expressa a fé de Pedro. E se expressa a fé, expressa o relacionamento com essa fé, com esse Deus, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais Deus se revela a nós. A Valnice Milhomens, ela tem uma frase que ela diz, o nível do nosso relacionamento com Deus é proporcional ao nível da revelação que temos de quem Jesus é. Então, quanto mais eu conheço, mais eu busco a Deus, mais Jesus se revela a mim, e mais eu conheço a Deus, e mais Jesus se revela a mim. E é assim com a vida normal, não é? Com a vida cotidiana. Nós conhecemos mais com quem a gente se relaciona mais. Eu conheço muito melhor a minha esposa do que eu conheço provavelmente qualquer pessoa aqui. Por quê? Porque é o nível de relacionamento, é o nível de andar junto, né? E o nível de conhecimento que você tem dessa pessoa está relacionado com o nível de contato, né? Por exemplo, quem anda com a Débora perto sabe que ela gosta de comer uma carne sangrando, pingando. Mas se você não sabe, você olha para ela e fala, não acredito. Por quê? Porque quem anda perto conhece mais. Então, quem anda mais perto de Deus tem uma revelação maior de quem Ele é, e Ele se revela em Jesus, e Ele se revela em Deus. Deus quer se revelar a nós, através desse relacionamento, assim como Ele quis se revelar a Pedro, assim como Ele quis revelar a Pedro quem era Jesus, e o contato de Pedro com Deus, possibilitou com que essa porta dessa revelação, fosse aberta no seu coração, e ele conhecesse quem é Jesus. No versículo 18, aqui o negócio começa a ficar mais interessante. Então no versículo 18, Jesus fala para ele, então, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Isso aqui é muito poderoso. Vamos entender por quê. Segundo o Evangelho de João, e um dos primeiros encontros de Jesus com Pedro, Jesus tem essa mesma fala. Segundo o Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 42, você não precisa abrir, fala assim, e levou-o a Jesus. Quem? André conheceu Jesus e levou Simão a Jesus. E levou Simão a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cara, num dos primeiros encontros, provavelmente o primeiro encontro de Jesus com Simão, ele já chegou falando, você é Pedro, você é pedra, você é Cefas. Pedro e Cefas são duas palavras de línguas diferentes, de grego e aramaico, que querem dizer a mesma coisa, pedra, rocha. Jesus, num dos primeiros encontros com Pedro, dá um spoiler para Pedro daquilo que ele falaria lá na frente, daquilo que ele ensinaria lá na frente. Imagina você chega lá para o pastor Gustavo e fala assim, e aí pastor Gustavo, tudo bem? O pastor Gustavo fala, tudo bem, qual é o seu nome? Meu nome é Fernando. Ele fala, agora você é João. Que maluco, mano.
cara mal me conheceu aqui, o cara acabou de perguntar meu nome e vem mudar meu nome. Não, eu sou o Fernando, minha mãe me deu esse nome, né, cara? E Jesus tem esse encontro com Simão, e ele fala já de cara: você é Pedro, você é pedra. Só que Jesus para por aí, ele não fala sobre a igreja nesse momento aqui. Aí lá na frente, nesse texto que a gente está lendo aqui no versículo 18, Mateus 16, no versículo 18, ele fala: Pedro, lembra que eu falei para você que você é pedra? Simão, lembra? Simão, filho de homem, lembra que eu falei para você que você é pedra? Então, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Isso aqui é poderoso, gente, porque Jesus, logo de cara, mostra para Pedro que ele quer mudar a natureza dele. Porque Jesus, logo de cara, chega para Pedro apontando a natureza de quem ele é, e já falando: eu vou mudar teu nome, porque eu quero mudar a tua vida, porque eu quero mudar a tua essência, porque eu quero mudar a tua vida por completo, eu quero mudar a tua natureza, eu quero mudar quem você é. Quando Jesus dá essa resposta para Pedro, vamos lembrar, Pedro falou: Jesus, você não é filho de homem, você é filho de Deus. Aí Jesus responde: e você, Simão, que é filho de homem, Simão, filho de Jonas, agora você vai ser pedra, agora você vai ser como eu, você vai ser filho de Deus. Por que a gente pensa que Jesus está querendo mudar a natureza de Pedro aqui? Cara, o que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus, quando fala que ele é a pedra de esquina? A Bíblia fala que Jesus é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, a cornerstone, ele é a pedra principal, que foi rejeitada, mas que veio a ser a principal. Jesus é apresentado na Bíblia como a principal pedra sobre a qual a sua igreja seria construída, e agora ele está falando para Pedro: Pedro, você é igual a mim agora. Você que era filho de homem, que entendeu que eu sou filho de Deus, agora você vai ser igual a mim, agora você vai ser filho de Deus. Eu vou mudar a sua natureza, e a sua natureza vai ser a minha natureza. Eu vou mudar a sua história, e a partir de agora a sua história vai ser como a minha. E Jesus fala para ele no versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Cara, Jesus está dando a autoridade dele, cara. Eu vou te dar a chave do reino dos céus. Eu tenho isso, e eu estou te dando isso. E sabe o que é mais doido? E mais animador também? Que o que Jesus fez por Pedro, Ele quer fazer por nós. O que Jesus fez em Simão, Ele quer fazer em nós. Gente, nós obviamente não vamos começar uma nova igreja. A igreja já está instituída. Mas a transformação da natureza que Jesus causou em Pedro, depois do reconhecimento de quem Jesus é, Jesus quer fazer em nós também. Jesus quer transformar também a nossa natureza de filho de homem, pecador, de natureza adâmica, na essência dele, de filhos de Deus. Filhos de Deus que carregam a autoridade de Deus, que carregam a essência de Deus, que carregam a vida de Deus, como a gente cantou aqui: e por onde eu for, eu vou te levar comigo, porque eu carrego a sua essência, porque eu carrego quem você é. E sabe, a gente estava cantando aqui, eu estava refletindo, porque eu ia falar sobre isso aqui, e eu estava falando: Jesus, o que o Senhor não quer ver, então eu também não quero ver. Aonde o Senhor não pode ir, porque o Senhor não compactou com o pecado, então eu também não quero ir. Porque aonde eu for, eu quero te levar comigo. Porque aonde eu for, eu quero levar o Senhor dentro de mim. Porque eu quero a essência do Senhor transformando a minha vida, transformando a minha essência, transformando quem eu sou, me afastando do pecado, me afastando das trevas, me fazendo resistir à tentação. 1 Coríntios 10, que a Dani leu agora há pouco, fala que Deus não nos dá uma tentação maior do que nós podemos suportar. Versículo 13. Então não tem essa de que eu não consigo, não tem essa de que eu não, é muito forte, é mais forte do que eu, mimimi. Não, cara, não tem essa, não tem essa. Jesus está falando: eu transformo a sua essência. E no versículo seguinte de que Deus não,
nos permitiria a tentação maior que podemos suportar, fala que Ele nos livrará. Ele nos livrará. Ele quer transformar a nossa essência, nos dando forças para sermos livrados da vontade da nossa carne, de querer ceder ao pecado. Cara, qual que é a solução para o seu pecado? Conheça Deus. Qual que é a solução para o pecado que você luta todo dia, que te assedia todo dia? Conheça Deus, porque conhecendo a Deus, você vai ter a revelação de quem Jesus é, e tendo a revelação de quem Jesus é, Ele vai se revelar a você, transformando quem você é, transformando a sua natureza, transformando a sua essência. Nós já vimos o pastor Farley dizer, várias vezes aqui na igreja, que a tentação ela é natural e o livramento é sobrenatural. E na verdade Farley não está dizendo nada mais do que o que está escrito na Bíblia aqui, né? Cara, isso é verdade, o livramento é sobrenatural, é Jesus que nos dá a força para resistir às tentações, porque Ele quer transformar a nossa essência, e essa transformação nos dá a força que nós precisamos. Que privilégio para esses homens terem a honra de ter esse nível de revelação de Jesus caminhando com Ele. Mas saiba que Jesus também quer se revelar a você, Jesus também quer se revelar a mim, Jesus quer se revelar a cada um de nós, como Filho do Deus vivo. E mais para frente, continuando esse texto, no versículo 21, abra aí, Mateus 16, no 21. Olha que interessante, a gente não leu no começo, mas a gente vai continuar aqui do 21 em diante, a gente vai continuar analisando um pouco esse texto. Jesus ele vinha falando em parábolas com o povo, ele vinha fazendo os milagres, e daí os discípulos vinham lá e falavam: Jesus, como que isso foi possível? Aí ele contava uma parábola, e os discípulos vinham e falavam: Jesus, explica para a gente. E o verso 21 diz assim: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos. Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus tinha acabado de dizer que está transformando a essência deles. Cara, eu estou transformando a sua natureza, de filho de Jonas, de filho de homem, para filho de Deus. E agora que você é filho de Deus, eu posso falar com você de filho de Deus para filho de Deus. Agora que você é filho de Deus, agora que a sua essência está sendo transformada, eu posso falar com você coisas que antes você não ia conseguir entender. Coisas que antes eu tinha que ficar inventando umas historinhas para tentar fazer sentido na sua vida, no seu contexto, mas agora eu vou começar a falar claramente com vocês. Agora eu vou falar claramente com vocês o como eu vou transformar a sua vida. Agora vocês vão ouvir coisas de maneira clara. E no versículo 21, Jesus começa a contar. Daquele momento em diante, começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis na mão dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Ele seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Jesus começou a explicar o que ia acontecer. Jesus começou a mostrar para eles: gente, agora o que vai acontecer é o seguinte, eu vou precisar morrer. Sabe por quê? Jesus está falando: é necessário que eu seja ferido, é necessário que eu seja fendido, é necessário que eu seja machucado, para que através das minhas feridas, a sua natureza seja transformada, a sua natureza continue a ser forjada, assim como uma pedra pequena tem a mesma essência da pedra grande de quem ela foi cortada. Jesus está dizendo: eu preciso ser cortado, eu preciso ser ferido, para que de mim saiam pedras menores, que têm a mesma essência do que eu, mas que vão ser usadas para construir o meu objetivo. Jesus está falando: através das minhas feridas, vocês serão essas pedras menores, vocês serão essas pedras com a qual eu vou construir a minha igreja, vocês serão usados para a construção do meu propósito divino, depois de serem transformados na minha essência e através das minhas feridas. Jesus ele continua trazendo o mesmo ensino dos versículos anteriores. A diferença é que agora ele está mostrando como isso ia acontecer.
Antes ele falou o que ele queria: eu quero transformar a sua essência. Agora ele está falando como ele vai fazer isso. Eu vou morrer, é necessário que eu morra, mas depois eu vou ressuscitar. E essas feridas, essas marcas em mim vão transformar a sua vida. E daí, o famoso versículo 22, 23. Pedro chamou Jesus de lado e começou a repreender por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca te acontecerá. Jesus voltou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você considera as coisas do ponto de vista do homem e não da perspectiva de Deus. Não, Pedro, não! Você tinha acabado de ser chamado de pedra, cara. Você tinha acabado de ser chamado de a pedra sobre a qual a igreja vai ser construída. Não, Pedro, o que aconteceu com a sua cabeça, cara, que você não entendeu? Me dá uma dessa agora na trave. Antes você era a pedra sobre a qual a igreja seria construída, agora você é pedra de tropeço. O que está acontecendo com você, Pedro? Antes você era aquele que tinha a chave do reino dos céus, e agora você é um Satanás. O que aconteceu, Pedro, que você não entendeu? O que aconteceu com você, Simão? Jesus dá a resposta, o que aconteceu. O que ele não entendeu é que Jesus está falando: eu edificarei a minha igreja. Jesus não tinha falado: ó, a partir de agora aqui, ó, pá, igreja, cruzinha em cima, reunião, 3 buscas rápidas, 2 lentas. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou: a partir de agora eu vou edificar a minha igreja. A partir de agora eu vou edificar a minha eclésia com vocês. Eu vou edificar com vocês. Vocês serão as mini pedras vivas. Como eu sou a pedra viva, como eu sou a pedra de esquina, vocês serão isso. Eu vou construir a Assembleia dos Santos com vocês. Eu vou fazer isso com vocês. Mas na cabeça de Pedro, na cabeça humana dele, não fazia sentido isso. Eles esperavam um ungido de Deus, o Messias, que seria um homem de guerra, que seria o homem que viria destronar Roma, fazer o regaço, erguer a nação de Israel. É isso que ele esperava. E aí Jesus, cara, tá difícil hoje, toda hora eu estou falando Jesus. Pelo menos não é Marne cuida. Então, Jesus vem e fala sobre se entregar à morte. Cara, não está combinando Jesus esse discurso com aquilo que a gente espera. Mas Jesus vem e diz: Pedro, é necessário que eu sofra, é primordial que eu sofra, que eu morra. Sabe por que você não está entendendo, Pedro? Porque você está considerando as coisas na perspectiva, no ponto de vista humano, no ponto de vista de filho de homem, de Simão Barjonas, porque você está considerando o que eu estou te falando na perspectiva humana. E o que eu te falei, que quem te revelou aquilo que você disse sobre mim, de ser filho de Deus, foi Deus que te revelou, e que então eu transformaria a sua essência e a sua vida em filho de Deus. Essa filiação que você precisa ter, Simão, para entender o que eu estou dizendo. Por isso que você se torna uma pedra de tropeço para mim, porque você está considerando as coisas do ponto de vista humano. Por isso que eu te chamo de Satanás, porque no ponto de vista humano você está atrapalhando o meu propósito, porque no ponto de vista humano você está me impedindo, querendo me impedir de cumprir o propósito divino. Mais uma vez, a nossa proximidade com Deus muda a nossa essência, e essa essência de Deus é manifesta nas nossas atitudes, é manifesta no nosso entendimento de quem Jesus é manifesta no que a gente faz, no que a gente fala. Que tipo de pedra nós temos sido? Pedras sobre a qual Jesus pode construir a sua igreja, ou pedras de tropeço? Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, mas para quem não reconhece, Jesus também é uma pedra de tropeço. Para quem não reconhece que Ele é isso. Abre sua Bíblia comigo aí em Mateus 21.
Versículo 42. Diz assim: então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. E quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Jesus está falando assim: ou a sua natureza é transformada na minha natureza, ou vai chegar o dia onde a minha natureza vai destruir a sua, onde a minha natureza vai destruir quem você é. Fala de juízo, fala de não se dobrar, de não reconhecer. E se a nossa natureza, se a nossa essência é manifesta nas nossas atitudes, versículo 43 a gente acabou de ler, nós vamos produzir os devidos frutos. Os seus frutos mostram a sua essência. A gente está cansado de ouvir pregador dizendo que limoeiro dá limão, que laranjeira dá laranja. A gente está cansado de ouvir isso. Então, se os seus frutos não têm sido santidade, talvez a sua essência não tenha sido de filho de Deus. Eu preciso da natureza de Cristo em mim. Eu preciso da essência de Deus transformando a minha essência. E sabe, ou você é transformado por essa pedra que Jesus é, ou você está condenado a ser esmagado por ela. E na verdade, a verdade é que todos nós estávamos condenados a ser esmagados por essa pedra. Porque Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e por conta disso estão destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram e a consequência do seu pecado é que você não vai conseguir ter a essência de Deus. Mas Romanos 6:23 vem nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna, por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, por meio de quem Ele é e o que Ele fez, a nossa natureza transformada, e nós podemos deixar de ser essa pessoa condenada, mas sermos santificados, ganharmos de graça esse dom que é a vida eterna. E quando a gente fala de vida eterna, a gente não está falando só no dia do Senhor, mas de manifestar essa vida de Deus, que a vida dele é eterna aqui, na nossa vida terrena. Então para de perder tempo se você ainda não tem a sua natureza transformada. Se você olha para a sua vida hoje, se você olha para a sua história, se você olha para as suas atitudes, e você tem visto que as suas atitudes demonstram que a sua essência não é de filho de Deus, então pare de perder tempo já. Então pare de perder tempo já, antes que não tenha mais tempo e essa pedra te despedace. Antes que você não tenha uma segunda chance. Que a sua natureza seja transformada. Que você conheça Deus pelo sacrifício de Cristo, pela revelação do Espírito de Deus. Priorize o Senhor. Coloque Ele na sua agenda, coloque Ele na sua vida, deixe Ele estar em todas as áreas da sua vida, nas suas finanças, no seu trabalho, nos seus estudos, em todas as áreas da sua vida. Manifeste a essência do Filho de Deus, para você não ser chamado como Pedro, de pedra de tropeço. Sabe, uma das coisas que nos ajuda muito a transformar a nossa essência, obviamente é estar na presença do Senhor, mas sabe, às vezes a gente fica nessa de, na minha casa, lá no meu tempo de devocional, às vezes eu tenho a minha dificuldade de como que eu faço isso, de como que eu vou buscar o Senhor, e se torna um negócio às vezes cansativo, e realmente às vezes é cansativo e é necessário que a gente seja fiel mesmo nesses dias, mas uma das coisas que nos ajuda muito é a gente deixar Deus usar o que Ele nos deu, a imaginação. Cara, eu gosto muito disso.
Eu gosto muito de deixar Deus usar a minha imaginação. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu sou bem criativo. A maioria das vezes para umas coisas que não faz muita utilidade, mas sou criativo. Mas uma das coisas que eu gosto muito é de fazer isso, é de ler a respeito de Jesus e deixar o Espírito de Deus criar na minha mente, no meu coração, a imagem de quem Ele é. Cara, vamos para Apocalipse 1, abre sua Bíblia em Apocalipse 1, versículo 12. Apocalipse 1, versículo 12 diz: quando me voltei, João falando, quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante, quem? O Filho do homem, semelhante a um homem, e esse cara vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. Você está tentando imaginar aí? Um homem, alguém que parecia como um homem, que tinha uma faixa de ouro sobre o peito, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados, e a sua face brilhava como o sol, em todo o seu esplendor. Esse é o Jesus, esse é o Messias, esse é o Filho de Deus, esse é o Filho de Deus. Essa é a imagem que João conseguiu da melhor forma escrever o que ele estava vendo. E João continua no versículo 17: quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus que transforma a nossa essência. Tenha tempo com esse Jesus, tenha tempo com Ele, deixe que Ele revele a sua essência, deixe que Ele revele os seus atributos a você, e transforme a sua essência, e transforme a sua vida. Deixe que o Espírito de Deus use a sua imaginação, para que você veja Jesus, para que você reconheça quem Ele é. A verdade é que a grande maioria de nós, provavelmente não vai ver nessa vida terrena, Jesus com nossos olhos físicos, e a forma que nós temos para ver Jesus, então, é deixar que o Espírito de Deus revele Ele a nós, na nossa mente, no nosso coração, lendo sobre Ele, lendo sobre seus atributos, lendo sobre quem Ele é. E se a gente olhar para esse texto aqui, esse texto faz uma referência muito direta com tudo que a gente leu em Mateus 16, porque no versículo 18 e 19 que nós lemos, quando Jesus está falando sobre a autoridade e o que Ele daria para Pedro, Ele fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a minha igreja. Ele está falando: e eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ele disse para Pedro que Ele daria as chaves do reino dos céus. Ele está dizendo para Pedro: Pedro, a mesma possibilidade que eu tenho hoje de ouvir o Pai e fazer na terra o que o Pai quer que seja feito, eu estou dando para você essa possibilidade de ouvir do Pai o que Ele quer fazer e fazer aqui também, de entender o coração de Deus e de ligar aqui na terra o que Deus quer ligar nos céus, e de desligar aqui na terra o que Deus quer que seja desligado nos céus. Mas sabe o inferno, o Hades, esse lugar que as portas não poderão prevalecer contra a igreja? Jesus está falando em Apocalipse 1, eu tenho a chave dessas portas, eu tenho as chaves do inferno e do Hades, e vai chegar um dia, onde vocês se unirão a mim, e vocês não precisarão mais avançar para prevalecer contra o Hades, porque eu tenho essas chaves, porque eu tenho esse poder. Vai chegar o dia, onde vocês vão se encontrar comigo, e nós vamos nos unir e nos completar, como o noivo se completa com a noiva no dia do seu casamento, no dia das bodas. E assim como Adão foi ferido para que Eva precisasse ser feita à sua imagem, assim Jesus foi ferido para que nós
pudéssemos nos tornar a sua imagem, e nós pudéssemos ser completos em quem Ele é, na sua imagem, na sua essência. Então nós, as pequenas pedras vivas, nos juntaremos à pedra angular, à pedra de esquina, para construir o reino dele. João 15, no versículo 11, diz: eu tenho lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, ele está dizendo, a alegria de vocês só vai ser completa quando a minha alegria estiver em vocês. Da mesma forma, a nossa vida só pode ser completa quando a vida de Cristo está em nós. Da mesma forma, a nossa essência só pode ser uma essência completa no propósito do que Deus tem para nós, quando a essência de Jesus está em nós. E Pedro pode ter demorado um pouco, mas ele entendeu toda essa história. Ele entendeu aquilo que Jesus falou para ele lá naquele começo, quando eles se encontraram, talvez na primeira vez. E Jesus falou: Simão, você é Pedro. Aí depois Jesus vem e fala para ele: Simão, você é Pedro, e eu vou transformar a tua essência, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E Pedro talvez não tenha entendido, e por isso aquela resposta tão estranha para Jesus, quando Jesus começa a revelar as coisas mais claras. Mas em 1 Pedro, capítulo 2, abre comigo, versículos 4 e 5. Pedro diz, como quem finalmente entendeu o que Jesus estava dizendo: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Cara, se lá atrás Pedro estava falando como entendimento de homem, aqui ele está falando de quem entendeu a sua natureza. Aqui ele está falando de quem entendeu quem é uma pedra viva, que tem a sua essência transformada. Aleluia, glória a Deus, porque Pedro está trazendo aqui o entendimento de que aquilo que Jesus falou para ele lá na cidade de Cesareia de Filipe, não se aplicava somente a ele, porque nós também somos pedras vivas, e edificamos uma casa para oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor, porque nós também podemos ter a nossa essência transformada de filho de homem para filho de Deus. E então a nossa essência transformada vai fazer com que as nossas atitudes mostrem essa essência e manifestem o reino de Deus. E então essas atitudes vão ser atitudes de oferta e sacrifícios espirituais ao Senhor, que agradam a Ele. Aleluia. Eu quero isso. Eu quero ser essa pedra viva. Eu quero ter a minha essência transformada. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero ter as minhas atitudes transformadas. Eu quero que as minhas atitudes não sejam mais atitudes de quem é preso no pecado, mas de quem entendeu que o livramento que Ele me dá é sobrenatural, porque Ele muda a minha essência. E mudar a minha essência é sobrenatural. E então as minhas atitudes são atitudes de glorificar o Senhor. Então as palavras que eu falo são palavras que glorificam ao Senhor. Então a forma com que eu me relaciono com meus familiares na minha casa glorificam ao Senhor. Então a forma com que eu lido com os meus estudos glorifica ao Senhor. Então a forma com que eu lido com as minhas finanças, com a minha empresa, com o meu emprego, com tudo, glorifica ao Senhor, porque Ele muda a minha essência, e a minha essência é uma essência de filho de Deus, e filho de Deus honra a Deus e glorifica ao Senhor. Isaías 26, no versículo 1, diz: naquele dia todos de Judá entoarão esse cântico: nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus, abram os portões para os justos, deixem entrar os fiéis,
Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem no Senhor, pois o Senhor Deus é rocha eterna. Que tipo de pedra você quer ser? Que tipo de pedra você tem sido? E que tipo de pedra você quer ser? Uma pedra que reflete a essência da nossa pedra principal, da nossa pedra maior, que tem a essência e a vida do próprio Cristo, que tem o caráter de Cristo, ou uma pedra de tropeço, sobre a qual a pedra de esquina vai te destruir. E a pedra de tropeço vai tropeçar na pedra de esquina. Que tipo de pedra você quer ser? Que tipo de natureza você quer ter? Que tipo de igreja você quer ser? Qual é a essência que você quer manifestar na sua vida?